Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, glória a Deus, estamos aqui mais um dia para gravar mais um testemunho. Que o Senhor abençoe a sua vida. Gente, eu venho pedir que vocês, se vocês entraram no canal e ainda não são inscritos, que você se inscreva. Essa é uma das formas ao qual o Senhor me deu para pregar o Evangelho. Foi o Senhor que tocou no meu coração para que eu criasse esse canal. Quem sabe que eu sou muito tímida. Muitas vezes eu até gaguejo para falar, porque de tão tímida que eu sou. Então, gente, graças a Deus, para gravar o vídeo tem sido melhor. Mesmo que pareça que eu esteja conversando com as pessoas mesmo, eu sinto como se eu estivesse conversando com vocês. Então, eu tenho me sentido bem melhor na hora de gravar os vídeos. Mas quem me conhece sabe que eu sou tímida, gente. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha, tá bom? E se você já é inscrito, que Deus te abençoe. Obrigada por estar me ajudando a pregar o Evangelho do Senhor. Porque todo testemunho que eu conto é para a honra e glória do Senhor. E todos vão acompanhados de uma palavra que o Senhor, meu Deus, me dá. Tá bom? Gente, eu vou deixar essa palavra aqui, Isaías 12, que está escrito assim. Isaías 26, versículo 12. Senhor, Tu nos dará a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Amém? Gente, que a paz que excede todo entendimento entre hoje no teu lar. A paz que excede todo entendimento é uma coisa que, gente, que a gente não tem nem como imaginar. É só vivendo para saber como é. Muitas vezes a gente está no meio de um turbilhão, mas a gente não consegue chegar àquele estágio do desespero. A paz, ela fica ali, sabe? Mesmo que a sua carne queira gritar, mas a paz que excede o nosso entendimento, ela vem sobre a nossa vida e nos conforta, faz que nós tenhamos esperança, pensamos no depois, não pensamos só naquele problema de agora, faz com que nós olhemos para o céu e tenhamos esperança. Então, que essa paz alcance a sua vida hoje, alcance a sua família hoje, alcance a sua casa hoje, e que você sinta o desejo cada dia mais e mais de buscar a Deus. Leia a palavra de Deus, porque ela nos dá esperança. Ela é um livro de histórias reais, de pessoas falhas como nós, mas também de um homem maravilhoso, que é Jesus, que nos faz muitas promessas, e de um Pai maravilhoso também, que é Deus, que foi capaz de dar a vida do seu filho, do seu único filho, para morrer por nós pecadores. E assim nós nos tornamos filhos de Deus. Tá bom? Gente, hoje eu vou falar para vocês sobre uma pessoa improvável, que era Noemi. Gente, para quem não sabe, Noemi, ela era casada com Elimeleque e ela teve 2 filhos. Teve um período de fome em Belém, tô fazendo um resumo, tá, gente? Teve um período de fome em Belém. Elimeleque levou a sua família para Moabe. Chegando lá, seus filhos com o tempo casaram, né, com 2 moabitas. Mas depois, gente, de um tempo morreu tanto o pai, tantos filhos. E Noemi ficou viúva. E assim as noras dela também. E Noemi não tinha mais filhos. Imagina, gente, ela ficou sozinha, né? Aos nossos olhos, ela ficou sozinha no mundo. E para todo mundo que lê a Bíblia sabe que viúva antigamente passava um aperto. Ainda mais sem filhos, né? Passava um aperto. E assim, aos olhos, né, das pessoas, Noemi estava perdida. Mas Deus, a mão de Deus estava sobre a vida dela. Por isso que nós não devemos julgar
outras pessoas, porque nós não sabemos o que está por trás da história daquela pessoa. Então, Noemi, por trás da história dela, tinha a mão de Deus. Elimeleque faleceu, os filhos também. Mas Deus tinha algo ainda para fazer na vida de Noemi. Então ela despediu as duas noras, mas uma das noras permaneceu com ela, que foi Ruth, e voltou com ela para a cidade, para onde ela morava antes. E ali conheceu Boaz, e Ruth honrou mais uma vez a sua sogra. Ela não abandonou, ela amou Noemi, né? Eu acredito que com carinho de uma mãe. E ela não abandonou Noemi. Ela foi junto com ela. E lá o Senhor honrou as duas. Deu um casamento a Ruth, que foi Boaz. E Noemi se tornou a avó de Jessé, que é avô de Davi. Gente, e vocês sabem quem é Davi, né? É o homem segundo o coração de Deus. Claro que é um homem também que cometeu pecados, teve suas falhas, mas, gente, ele se arrependia. Ele colocava, né, tudo no centro da vontade de Deus. Apesar de às vezes ele agir com as próprias mãos, mas ele realmente se arrependia. Era um arrependimento verdadeiro. E Davi, gente, ele fez coisas grandes, mas não fez por ele mesmo. Foi pelo nome do Senhor. Ele matou matou Golias, perdão, gente. Ele matou Golias, e é essa passagem que eu vou ler para vocês agora. Isso sucedeu em 1 Samuel 17, 48, diz: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saaraim até Gade, e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Amém, gente? Então, gente, Davi, além de ele lá vencer um gigante que para os outros era invencível, ele venceu esse gigante no nome do Senhor. Ele não confiou no poder dele, ele não confiou, porque nós não temos poder a nada, né? Ele não confiou na força dos braços dele. Ele pôs o nome do Senhor e foi adiante. E com isso, ele acabou, depois de ter vencido o gigante filisteu, ele ainda, né, essa atitude dele encorajou os outros homens que também seguiram os filisteus. Antes, eles tinham medo dos filisteus, mas depois que eles viram:
Não, se Davi conseguiu, nós também conseguiremos. E partiram para cima, e assim foi. Muitos filisteus foram mortos naquele dia. Então, os improváveis, né? O improvável Davi, ele, aos olhos de Deus, ele era um homem que o Senhor capacitou. Para a casa dele, ele era o menor. Quando ele chegou lá para vencer, ninguém nem o conhecia, mas depois que ele saiu dessa vitória, eu acredito que todos queriam sentar-se à mesa com ele, queriam convidar ele para comer. E assim é, né? Porque quando estamos lá embaixo, são poucos os que nos ajudam. Mas quando nós conquistamos algo, porque tudo que nós conquistamos é graças a Deus. Porque tudo que assim nós conquistamos erroneamente, de uma maneira errada, aquilo nós vamos perder, não adianta. E também isso será, né, se nós não nos arrependermos, será, né, para nossa própria condenação. Então, tudo que nós fazemos certo, que dá certo, é porque a mão do Senhor estava ali. Então, quem diria Noemi que o neto dela seria avô do homem segundo o coração de Deus? Olha como Deus faz reviravoltas. E como essas reviravoltas são lindas. Para a gente são reviravoltas, mas para Deus já estava tudo escrito no plano dele. Era o plano de Deus para a vida dessa mulher. Gente, então, hoje, entrando no testemunho, esse mesmo Deus que estava com Noemi, estava com... Não, gente, o mesmo Deus que estava com Noemi, estava com Ruth, está conosco nos dias de hoje. Não existem impossíveis para Deus. Então, quando meu esposo operou, era pandemia. No dia que ele entrou para operar, foi o dia do decreto de que ninguém saísse das suas casas. Mas mesmo assim, o Leandro conseguiu se internar, eu consegui ir com ele para o hospital, só não pude ficar lá, né, por causa do decreto. Então, passou tudo bem, não nos faltou nada, gente, porque como vocês sabem, a gente estava sem renda, porque a gente estava com a padaria, teve que vender às pressas, porque o Leandro teve que operar. A gente descobriu, de repente, que a hérnia tinha voltado e ela estava em estágio pior do que estava antes. Ela estava encarcerada. Se ela continuasse assim, a qualquer hora, ela podia estourar. E se ela estourasse, ia contaminar todos os órgãos dele. E ele poderia vir, né? Aí vocês sabem. Então, aí o que acontece? Quando o Leandro já estava se recuperando, o Senhor enviou, quando ele começou a falar, amor, eu tenho que começar a procurar um emprego, porque o Leandro, ele não para, gente, ele não consegue ficar sem trabalhar. Então ele falou, amor, eu tenho que procurar um emprego, porque eu já não aguento mais ficar em casa, eu tenho que trabalhar. Quando o Leandro começou a procurar emprego, um ex-patrão dele chamou ele para trabalhar. Então, como o Leandro, ele é um bom funcionário, gente, sempre que ele sai dos empregos, as portas ficam abertas para ele. Então, só que esse emprego não era de carteira assinada, então a gente não ficou, né, ele não ficou muito satisfeito, porque o Leandro, ele gosta de trabalhar de carteira assinada. Então, ele não ficou muito satisfeito, assim, ele trabalhava, mas ele ficava orando e pedindo a Deus que assinasse a carteira dele. Mas, nesse lugar, não tinha como assinar, porque eles não estavam assinando a carteira por aquele período, por um motivo deles lá. Então, tudo bem, gente, passou, o Leandro estava trabalhando lá, mas uma coisa aconteceu e o Leandro saiu. Leandro saiu do emprego e quando o Leandro saiu, o Leandro começou a botar currículo, gente. E nós já estávamos orando para o Senhor dar um emprego de carteira assinada. Então, todo esse tempo que ele estava ali, nós estávamos orando. E então, quando o Leandro saiu, o Leandro começou a botar currículo novamente. Gente, um dia o Leandro botou um currículo
numa padaria, gente, pequenininha, que a moça falou que eles nem precisavam de padeiro e nem eles tinham como pagar um, que o próprio dono que fabricava. Gente, olha para vocês verem, os lugares improváveis, né? As pessoas improváveis, é com isso que o Senhor gosta de trabalhar. Não é com aquele que todo mundo conhece, não é com aquele que acha que pode tudo. É o mais humilde, são as coisas humildes que Deus trabalha. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. Leandro botou o currículo em vários lugares que vocês podem imaginar. Mas no que ele botou por fé, na verdade, porque a moça já tinha falado com ele que não poderia. Mas aí depois ela foi, deixou mesmo assim, ele falou, não, deixa eu deixar o currículo assim mesmo. Se a senhora precisar de alguma coisa, tá bom? Deixou. Gente, depois, tava ali naquela padaria, um moço chegou lá, conversando, ele falou que precisava de um padeiro para trabalhar no mercado. A moça foi lá, gente, aquela moça abençoada por Deus, pegou o currículo do Leandro e falou, olha, um menino, ele deixou esse currículo aqui. Até nós dissemos que nós não podíamos fazer nada por ele, mas mesmo assim ele deixou. Então a gente está te entregando esse currículo agora, chama ele. Esse moço foi lá, leu as referências do Leandro e viu. E o Senhor abençoou, gente. Esse moço, ele era o chefe dos chefes da padaria. E o Leandro foi chamado para trabalhar. Aí você pensa, nossa, aí a história acabou? Não. Sempre quando o Senhor, ele planeja alguma coisa pra gente, o inimigo, ele sempre tenta frustrar. Se a gente compra uma coisa, aquele negócio tem que vir estragado primeiro, para depois de muito estresse a gente conseguir trocar e tudo ficar bem. Então a gente já tá assim, acostumado o inimigo lançar esses truques, né? Mas o Senhor, ele não dá a bênção pela metade, ele faz completo. Então, quando o Leandro foi chamado, depois que ele foi chamado, começou aquele negócio. Não, quem foi que chamou? Quando foi para começar a trabalhar, ele foi na experiência, não. Ele foi lá para ver tudo certinho, foi aprovado e tudo. Mas quando foi para começar a trabalhar, não, quem foi que te ligou? Não, nós não estamos contratando agora. Não, nós não te chamamos. Que não sei o que. Gente, começou aquele problema. Já estava tudo certo, eles só precisavam marcar o dia de pegar o uniforme. E ele fazer o teste, não sei, gente, aquele dia de adaptação. E pro Leandro trabalhar. O que acontece? Começou esse rololô aí, gente. Eu comecei a ficar como? Agitada. O Leandro também já estava como? Nervoso. Foi minha mãe ajudando a gente em oração, né? Ela falou, gente, não vamos murmurar. Vamos orar. Deus abriu essas portas. Era possível aquele homem, ele trabalha, no lugar que ele trabalha tem uma padaria. O que ele foi fazer naquela mini padaria? O que ele foi fazer lá? E ainda a conversa surgiu. Foi a mão de Deus. Vamos ficar calmos. Eu fui e falei, realmente, foi a mão de Deus. Vim pra cá pra cima, comecei a orar. Nisso também chorei, né, gente? Porque a gente não é de ferro. Mas o que acontece? Numa oração, minha mãe falou, Camila, eu tive uma visão. Eu falei, o que você viu, mãe? Ela falou, eu vi um anjo com as mãos assim, ó, na sua porta. Então, Camila, essa vitória veio de Deus. Vamos crer e esperar. E nisso nós começamos, né, a falar com o Senhor. E os dias só ia passando. E a gente sem salário, sem nada, esperando eles entregarem o uniforme e liberarem o Leandro para começar a trabalhar. Até que orando, gente, daí eu não reclamei. Teve até um tempo que eu comecei a ficar nervosa, né? Mas depois disso, eu fui, me acalmei, não reclamei mais. O Espírito Santo me disse, louva. Gente, toda vez que eu queria chorar, que o desespero queria bater, eu começava a louvar, começava a falar, Senhor, o Senhor é bom.
O Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso. E falava pro meu esposo fazer isso também. Gente, meu marido foram lá, falou, ué, mas por que você ainda não está trabalhando? E aí esse moço que mandou chamar o Leandro falou, por que você demorou tanto tempo a vir trabalhar? E meu esposo explicou o que aconteceu. E o Leandro está empregado até hoje para a honra e glória do Senhor. Então, gente, não desista. Se você acha que está tudo perdido agora, para Noemi estava tudo perdido aos nossos olhos. Mas para Deus, isso fazia parte do processo para o que ela viveria lá na frente. Então, gente, suporte o processo. Que no final, Deus tem o melhor para você. Tá bom? Gente, esse foi o testemunho de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Desculpa os contratempos que eu tive que cortar o vídeo, porque meu filho ouviu a minha mãe e pronto.